Lado B da Gastronomia. Um espaço colaborativo onde a gente conta tudo ou quase tudo que está por trás do mundo dos restaurantes. Olá, esse é o Lado B da Gastronomia. Eu sou Gisele Reck. Tenho aqui ao meu lado a Sâmia Fiuza, que é a consultora de negócios na restauração, na gastronomia. Tudo bom, Sâmia? Tudo bom, Gisele? E hoje a gente traz um tema que é muito importante, especialmente para quem quer abrir um negócio, que é como escolher o ponto do seu restaurante, do seu negócio de gastronomia. E a gente hoje tem como convidado o Rui Sanches, que é o fundador do grupo Plateform, e que tem nada mais, nada menos do que 152 restaurantes. Então ele já teve que escolher muito lugar para instalar um negócio, né, Rui? Sim. Tudo bem contigo? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. E espero contribuir para esclarecimento das perguntas que me vai fazer. Muito bem, com certeza. A primeira coisa que eu queria saber, a gente sempre começa fazendo uma contextualização, porque acredito que muitas pessoas que estão ouvindo o nosso podcast ou assistindo ao nosso podcast sabem muito dos seus negócios, conhecem os seus negócios, mas talvez não conheçam necessariamente a pessoa do empresário. E a gente gostaria de saber como que começou essa sua empreitada na gastronomia. Foi lá nos anos 90, né? Sim, então é uma história bem simples. Eu comecei em 98, era estudante, fiz licenciatura em gestão, depois fiz pós-graduação em marketing e eu fazia remo de competição. Inclusivamente até cheguei a ser campeão nacional pela Associação Naval de Lisboa. Bom, quando comecei a trabalhar, engordei, diria que uns 18, 19 quilos. Então fui a uma nutricionista e a dieta que me foi prescrita era impossível fazer na Lisboa de 1998. Só havia um restaurante, enfim, que tinha uma linha mais saudável, que era o Fruto Almeidas. Bom, eu comecei a frequentar o Fruto Almeidas durante a semana e tinha muita procura. Eu percebi que havia uma oportunidade de negócios dentro do segmento da alimentação saudável. E, bom, comecei a estruturar a ideia. Eu, na altura, tinha 24, 25 anos, portanto, recém-licenciado, com praticamente sem experiência. Comecei a estruturar a ideia, consegui arranjar financiamento, consegui uma localização e abri o primeiro Vitaminas no shopping Atrium Saldanha, isto em 98. Foi muito difícil porque o ciclo de sazonalidade da alimentação saudável não é, nós continuamos no negócio, aliás o Vitaminas este ano faz o melhor ano de sempre e já temos outra marca tão ou bem mais sucedida que o Vitaminas nesse segmento, que é o Honest Greens. Mas o ciclo de sazonalidade era muito mais expressivo do que é hoje, não é? Porque a mentalidade das pessoas era mais de dieta. E hoje também é de dieta, mas é mais de saúde, ou continua a ser, ou é mais de saúde do que dieta. E na altura as pessoas não estavam tão preocupadas com a saúde, estavam mais preocupadas em fazer dieta. Porque o que isso significa? Significa que entre abril, maio, antes do verão, e setembro, tínhamos boas vendas, tínhamos boas rentabilidades, depois chegava o inverno e contraíamos dívidas para pagar no verão. Portanto, era um negócio. A gente está falando de muito tempo atrás, né? Em 1998 a gente não tinha essa... Estamos a falar em 98, 99. Depois, enfim, conseguimos abrir uma segunda unidade, depois ao fim de 3, 4 anos uma terceira unidade. E depois a marca Vitaminas quando começa a ganhar expressão. E aí vem surgindo as outras marcas, né? Hoje a gente acabou de falar aqui no Honest Green, a gente tem outras marcas que são mais a gente pode considerar de fine dining,
Roku, sala de corte, brilhante, que são espaços de um ticket médio um pouco mais alto. E tem também essas operações que seguem firmes também nos centros comerciais. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre essa primeira escolha de ser num centro comercial e por que é importante também pensar em algum momento em negócios que estejam nesses locais de grande movimentação e grande procura. Bom, o Vitaminas, naquela Lisboa de 98, em que os shoppings estavam a florescer e as ruas tinham muito pouco movimento, era o que fazia sentido. O que aconteceu foi que desde 98 até 2010 tivemos só no segmento da chamada restauração rápida, com Vitaminas, depois fizemos a Capri, fizemos uma marca de pastelarias na altura também que entretanto encerrou, que era a Milano. Com a crise de 2010, nós na altura já tínhamos 50 restaurantes e houve uma quebra de consumo, tanto na altura da Troika, para aí 30%, e ainda para mais nesse ano o IVA sobe de 13 para 23, portanto ficámos com margens quase a zero. E foi claro que tínhamos que diminuir o risco da operação, porque dependíamos só do mercado, shoppings e da restauração rápida. E então foi nessa altura que, após obviamente reorganizar a casa, que começámos a ir para a rua e a criar marcas e ideias de restaurantes no segmento de casual dining, portanto da chamada restauração mais informal, mais casual, com serviço de mesa. A primeira incursão no fine dining foi com a abertura do Alma em 2015. E depois do Alma, enfim, vieram... entretanto o segmento da restauração casual cresceu muito, portanto o primeiro restaurante foi o Aprazível, mas depois tivemos muitos mais projetos. E depois o fine dining surge em 2015, e depois com a experiência do Alma a seguir fizemos a sala de corte, depois da sala de corte Brilhante, Roku, e pronto, e haverá hoje em próximos dia capítulos. são quantas, se você dividir entre os casuais, os de rua e os de shopping, tá em que porcentagem? Nós hoje, em termos de unidades, de número de unidades, ainda diria que 60% do número de unidades são em shoppings e 40% na rua. Em termos de faturação, é mais do que o contrário, portanto, cerca de, diria, 65% na rua e 35% em shopping. Portanto, hoje a empresa depende muito mais dos restaurantes de rua do que dos restaurantes de shopping. Agora, Sâmia, há bastante diferença, né, nesses dois modelos, né? Qual que é a vantagem assim, de instalar um negócio num shopping? Para quem está começando, por exemplo, pode ser uma boa alternativa, na tua opinião, em termos de já ter uma estrutura, já ter um modus operandi ali mais efetivo, ou não faz muita diferença na sua concepção? Depende, tudo depende. Depende porque o negócio de shopping, hoje em dia tá até operações já de restauração mesmo em shopping, né? Mas a partida, as pessoas iniciam ali pelo pequeno, porque é muito caro estar no shopping. A mordida do shopping é muito alta. Então, você precisa ter um produto muito diferenciado para que ele tenha muito volume, para que se possa compensar com o ticket médio, lá está, baixo, essa mordida, né, do shopping. Então, tudo depende. Qualquer estrutura, seja ela fora do shopping ou na rua, vai depender de, para público A, para público C, que ticket médio você vai atuar, né? Com que margem você pretende trabalhar. Esses estudos precisam ser feitos para a gente tentar apontar e dar ali mais ou menos uma garantia nenhuma se tem, né? Mas pelo menos um direcionamento mais certo. É o que a gente costuma falar aqui, né? Tudo tem que ser muito bem planejado para... E mesmo assim não é garantia. Exatamente.
para ter as melhores possibilidades de correr bem, tudo bem. E como é que é esse processo, Rui, de escolher o local onde você vai instalar cada negócio teu? O que vem antes, o ovo ou a galinha? Você pensa no conceito e depois vai atrás do ponto? Ou tem algum ponto que te inspira, ou para criar um conceito, ou eventualmente para levar replicar alguma marca? Ambas as soluções, ou seja, uma marca que, por exemplo, que hoje em dia estamos numa fase forte de expansão do Ana Screens. Obviamente que o Ana Screens tem um plano de expansão estruturado em que nós temos os pontos que queremos alcançar pré-estabelecidos e, portanto, vamos para a rua à procura de localizações. O contrário também existe, ou seja, surgirem-nos localizações que às vezes não são para o restaurante que nós estávamos a planear e criamos a ideia. A sala de corte é um bom exemplo. A sala de corte surge no armazém do Time Out do Mercado da Ribeira. Nós tínhamos ali um armazém, eu sempre que ia ao armazém ficava deliciado a olhar para as arcadas e depois tinha uma câmara frigorífica de uma frutaria antiga lá atrás. E aos poucos o projeto começou a delinear-se, começou a delinear-se, a pensar, mas o que é que fazíamos aqui e o que é que acontecia a nível de layout, e pronto, surgiu a ideia de uma steakhouse e depois começou-se a desenhar o restaurante para steakhouse, ou seja, o espaço nem sequer tínhamos procurado, ou seja, era um armazém que tínhamos. Portanto, aí é o caso de que não sei se é o ovo, se é a galinha, mas acho que é a galinha que nasceu antes do ovo. E também existe a situação contrária, como eu tinha dito, ou seja, planos de expansão mais estruturados em que nós fazemos o trabalho de procura dos pontos, das localizações. Eu perguntei isso mais especificamente até pelos dois negócios recentes que eu pude visitar, que é a 00 de Belém, que também é num espaço que já tinha bastante tradição em termos de gastronomia, e agora a Casa do Frango, que acabou de abrir, né, faz pouco tempo. Caçula. É caçula. A caçula do grupo, o bebê do grupo. Sim, Samia, desculpa, eu te interrompi. Não, pergunta que agora eu esqueci, foi a pergunta. Não tem mal. Então, dentro desse contexto das escolhas, você tem alguém específico, um olheiro, assim, que a gente usa esse termo no futebol, que fica nesse processo de observação e que te auxilia nesse processo? Sim, temos na prática, como é que funciona? Temos um diretor de expansão e depois temos uma rede grande também de pessoas com quem já trabalhamos, algumas há muitos anos, que no fundo nós nem conseguimos, esta é a parte boa das empresas irem crescendo, nós nem conseguimos ir ver todas as localizações que nos propõem. Até é uma vergonha estar a dizer isto, mas normal, pela quantidade de espaços há espaços surgem, né? Claro que hoje em dia enfim, o Google Maps ajuda muito, não é? Porque vemos se realmente pela localização, pelo número de metros que tem, pelas fotografias que nos enviam, vemos se o espaço tem carisma, se não tem carisma. Eu acho que, e já que o tema é esse, ainda que não me tenham perguntado, ainda não me tinham perguntado, mas eu acho que muitas das vezes mais importante do que a localização é o carisma do espaço. Eu acho que eu prefiro estar numa rua preferimos estar numa rua secundária, mas num espaço que tem muito potencial para desenvolver um bom projeto em que o cliente se venha a sentir bem, do que propriamente estar na rua principal e depois não ter área suficiente para a cozinha, não ter área suficiente para os clientes. Eu ia perguntar exatamente isso, quais eram os requisitos, né, mínimos que você analisa para esse ponto ser interessante? Isso depende da marca. Nós, desde o Vitaminas ao Rocco, os requisitos são completamente diferentes. Depende da área. Existe um número mínimo de, por exemplo, metragem sempre, quadrada sempre. De cozinha, de assentos? Sim.
Sim, hoje em dia, no projeto Fine Dining, o cliente nem se apercebe na maioria das vezes, mas pronto, este podcast é muito direcionado a profissionais e, portanto, as pessoas também sabem o que é que eu estou a dizer. Nós, hoje em dia, ocupamos cerca de 40% da área total em áreas técnicas, não é? Porque as áreas técnicas têm um programa muito mais sofisticado do que tinham há uns anos atrás e com muito mais requisitos laborais, armazéns, áreas de vestiários, armazém de secos, câmaras de refrigeração, congelação, copa suja, cozinha, que muitas das vezes dividimos os frios dos quentes por causa do tema da pastelaria e quando se fabrica pão, e nós hoje em dia fabricamos pão e pasta fresca em várias unidades, e o tema não se pode misturar essa área com a área de cozinha, que é uma cozinha quente, porque está-se a elaborar massas e, portanto, temos de ter estabilidade de temperatura e de umidade. Portanto, cerca de 40% da área total vai para a área é para a área técnica, portanto, depois, e mesmo o rácio de número de clientes por metro quadrado também depende da tipologia do restaurante. Em termos de questões mais burocráticas, aí eu já vou perguntar para os dois, já aproveitando aqui a expertise da dupla. É muito mais fácil pegar um espaço que já tem essa vocação de restaurante, que já tem as licenças, ou a pessoa pode eventualmente escolher um lugar que não tem essas licenças? Como é que funciona esse processo? É melhor um trespasse ou é melhor a pessoa começar do zero? Eu já meio que sei a resposta, mas quero a opinião de vocês. O trespasse economiza tempo, né? Sim. Economiza tempo, agora tem que ver a parte toda que tem por trás do trespasse, jurídica, quais são as questões que tem ali, no caso, dentro daquele espaço comercial, daquele ponto comercial. Você quer que o item vai dizer se seria algo diferente disso? Realmente, o facto do espaço já ter licença de restauração é melhor do que não ter, como é óbvio. Já tem conduta de extração, mas os requisitos técnicos também depende da marca. Por exemplo, um Honorato que trabalha com batata frita tem uns requisitos completamente diferentes do que tem um vitaminas, por exemplo. Por exemplo, os requisitos do Anna Screen são pesadíssimos, porque temos tudo, não é? Temos Josper que produz, o carvão produz fuligem, enfim. Ou seja, o diâmetro das condutas, a capacidade, às vezes, em zonas históricas do prédio, ter capacidade de colocar ou não a conduta de extração, é melhor ter licença do que não ter. Agora, o que se passa também é que... O que é que pode se adaptar? A questão é que às vezes é mais caro. Porquê? Porque o projeto existente foi desenvolvido para um determinado restaurante e nós queremos fazer um layout completamente diferente. Portanto, basicamente, pagar o trespasse, mais destruir o existente e mais construir o que planeamos, é capaz de ser mais, não diria mais moroso, porque a nível de licenciamento, obviamente que demora tempo, não diria que seja mais moroso, mas é se calhar muito mais caro do que fazer de raiz, não é? Outra vantagem nessa escolha também seria o fato de já ser um espaço que, por exemplo, as pessoas já frequentam, um restaurante fecha, você abre outro e de repente você pode angariar esses clientes, mesmo não necessariamente sendo o mesmo tipo de comida ou tipo de negócio. Isso também ajuda, na tua opinião? Bem, já estou a responder muitas vezes depende, mas é verdade, depende. Não tem problema, porque... a gente sabe que essa cena da restauração... Não, porque na realidade, se o restaurante está a ser substituído, funcionava mal. E por isso essa angariação de clientela tem que ser feita de raiz por quem começa. Outra coisa completamente diferente é pegar um trespasse e continuar com o negócio que já está, com o negócio existente. Isso aí, pronto, se for esse o caso, diria que sim, porque existe uma clientela que já estava fidelizada e, portanto, não podemos desiludir essa clientela, que temos que continuar a fidelizá-la. Agora, se não for esse o caso, eu diria que o trabalho vai ser começado de raiz, porque enfim,
Não pode ser um novo público, né? Pode ser um novo público, se bem que eu acho que o que se passa no mercado passa-se uma coisa interessante, passa-se um fenómeno interessante que é o nosso cliente do Honest Greens é exatamente o nosso cliente do Vitaminas e é o nosso cliente do Roco e é o nosso cliente da sala de corte, ou seja, não se pode ir ao Roco todos os dias, né? A sala de corte todos os dias, não se quer também, e por isso depende, a escolha depende, ainda que as marcas sejam muito diferentes e a proposta gastronómica seja muito diferente e as localizações, eu acho que o cliente acaba por ser muitas vezes o mesmo, porque depende da oportunidade, depende da companhia, depende do momento de compra da companhia, quer dizer, depende do dia da semana, do dia do mês, enfim, depende de muita coisa, mas nós sentimos realmente muita rotação entre os nossos restaurantes com os mesmos clientes. Portanto, é a questão da tipologia do cliente em função do poder de compra. Bom, outra questão que eu acho que é interessante a gente trazer nessa questão da localização, por mais que já tenha sido explicado aqui, que não necessariamente precisa ser o restaurante estar numa rua super movimentada ou com uma circulação específica de pessoas. É importante também, na hora de escolher o local, pensar também, por exemplo, se vai servir mais almoço, se vai servir mais jantar, porque também envolve prédios comerciais e órgãos públicos também próximo de determinados locais que vai ser servido mais almoço, que as pessoas têm essa demanda. Sim. Vocês também colocam isso Sim. bem colocadinho na ponta do lápis? Sim, de uma forma simplista, e depois trabalhamos de uma forma mais elaborada com alguns balance scorecard internos, mas de uma forma mais simplista temos 3 tipologias de clientes. Temos o cliente de escritórios, portanto o cliente profissional, temos os residentes e depois temos, caso existam, os turistas. E pronto, e há marcas que dependem mais de turismo do que outras, há marcas que dependem mais de residentes do que outras, há marcas que dependem mais de delivery do que outras, portanto isso aí já é esse critério de escolha depende da proposta de negócio. Obviamente, vou-vos dar um exemplo. Um Honest Greens não depende do turismo, ou seja, o turismo é um add-on interessante, mas muito mais interessante é estarmos numa zona que tenha uma boa densidade populacional a nível de setor terciário, a nível de escritórios e a nível de residentes, porque são esses clientes que nos garantem o almoço, que nos garantem o jantar, que nos garantem o fim de semana, que nos garantem o delivery. Se tiver turismo, melhor, mas quer dizer, é um add-on. O contrário também existe, ou seja, marcas que, se tiverem fora da rota turística, vão ter mais dificuldade no caminho, até porque trabalhamos também com os concierges dos hotéis, também nos enviam clientes, e obviamente que não é impossível que esteja muito fora do raio dos hotéis, mas obviamente se estiver no raio de uma densidade mais turística, facilita o processo de escolha do cliente. Portanto, e aí e Lisboa, o Porto também, mas Lisboa hoje em dia vive um fenómeno interessante, que é estes mercados estão todos muito misturados, não é? Porque é bem perceptível isso. Ou seja, felizmente somos uma cidade que isto tem vantagens, tem desvantagens, mas nós aqui estamos a falar das vantagens. Há muitas zonas de uso misto, ou seja, que tem o cliente dos escritórios, que tem o residente e que depois tem o turista, mas também tem o residente estrangeiro, em que nós não sabemos e ainda tem uma coisa adicional a dizer a este tema, que é, e alguns dos residentes são temporários, ou seja, residentes estrangeiros são temporários. Nós temos clientes
ótimos clientes que vão e vêm, ou seja, estão 4 meses em Lisboa, 5 meses em Lisboa, e que nós não perdemos o cliente é que desaparece. O cliente desaparece durante 6 meses. O cliente desaparece durante 6 meses e depois volta. Há um fenómeno engraçado que é, nem todos os turistas são turistas, ou seja, há muito residente temporário. Bem, há residente em Lisboa definitivo, há muitos brasileiros, americanos, franceses, enfim, que vivem 12 meses em Lisboa, mas depois há aquele cliente que vive em Lisboa 4, 5, 6 meses e que depois desaparece. E nós ficamos a pensar, mas perdemos o cliente. Não perdemos o cliente é que só está 6 meses em Lisboa e normalmente até são pessoas que quando voltam a Lisboa, enfim, já voltam a casa, voltam ao restaurante, conhecem as pessoas que trabalham no restaurante e ainda no sábado estava no Roco e estava-me a dizer, o senhor, não vou dizer o nome, mas um cliente muito simpático que temos voltou. Que bom. É interessante porque a equipa depois cria também relação, enfim, não só com esses clientes, com todos os clientes, mas às vezes pensamos já não vimos o cliente X há muito tempo. Não, mas ele é residente em Lisboa, mas não está os 12 meses em Lisboa. Portanto, às vezes o residente estrangeiro confunde-se com o turista no início, depois quando passamos a conhecer as pessoas não. Dentro desse contexto aí do público-alvo, dos horários de funcionamento, qual o conselho que tu, como empresário que tem esse sucesso, né, dentro desse setor da restauração, daria para alguém que quer abrir um negócio e que às vezes não põe tanta atenção, né, nessa questão de localização, de ponto. Pensa mais no valor da renda do que especificamente no Eu acho que isso acontece espaço, muito, né? Na localização. O horário de funcionamento também depende do segmento de negócio, ou seja, se for uma marca mais transacional tem que estar aberta de segunda a domingo, preferencialmente, se tiver potencial de pequeno almoço tem que abrir cedo, 7h30 da manhã, e normalmente esse tipo de conceito, vamos lá, depois deixa de ser competente já para a hora de jantar. Não sei, às vezes vimos os conceitos de branches não estão abertos à hora de jantar. Não, é normal que não estejam abertos, porque nenhum restaurante consegue ser tão competente em todas as horas do dia. Mas pronto, se for um conceito simplificante, se for um conceito mais transacional, tem que estar aberto de segunda a domingo, em horário alargado, enfim, como estava a dizer, sim, o que for possível, ou seja, se tiver capacidade se tiver proposta para pequeno almoço e tiver numa zona em que tenha potencial para pequeno almoço, abrir 7h30, 8 da manhã e fechar, enfim, 10 da noite, 11 da noite. Se for um restaurante no segmento mais casual, com serviço de mesa ou mesmo fine dining, não é necessário estar aberto o dia todo ininterruptamente. Por acaso no Roco estamos, mas dos 3 outlets que temos, não é? Nós temos o gastrobar, o crudo e o restaurante. Só o gastrobar é que está aberto o dia todo. Os outros espaços têm um interregno entre o almoço e o jantar. Depende, aliás, é uma boa prova que depende da proposta gastronómica, depende da zona, não sei, aí é necessário pensar qual é a proposta, estruturar a proposta gastronómica também para a localização. Não vale a pena abrir ao pequeno almoço se o espaço não tiver, se a locação não tiver potencial pequeno almoço, não é? Estamos a consumir são muitos detalhes, né? Eu ia perguntar assim, se teve algum ponto que você olhou e disse, esse ponto vai dar certo, tenho certeza, e afinal a coisa não correu bem. E por que não correu bem? O que é que naquele momento você não viu? Isso supondo que aconteceu, né? Não, isso já aconteceu e não aconteceu só um. E até um alento para quem abre e eventualmente não corre bem, porque às vezes as pessoas têm aconteceu vários, não é? Nós temos uma taxa de insucesso mais ou menos de 15% dos espaços, entre 10 a 15%. Não, isso acontece porque, bem, nós ainda que
Ainda que somos uma empresa, enfim, que cresceu, mas somos uma empresa muito com o espírito de startup constante. Portanto, nem tudo... obviamente que os projetos são planeados, cada vez mais, e principalmente depois da Troika e do Covid, o nível de risco que assumimos nos projetos tende a ser mais pequeno, não é? Porque quando as coisas não funcionam, não é bom, não é só bom, não é só para a empresa que não é bom para a equipa, não é bom para o cliente, portanto não é bom para ninguém, não é? Isto para dizer, sim, tivemos vários projetos em que a marca foi muito feita para o coração, portanto que era algo um negócio que nós queríamos ter e que queríamos fazer muito bem, e depois não funcionou porque não havia mercado. Eu quando conto estas histórias lembro-me muitas vezes de uma história que não é minha, é de um conhecido meu que abriu um restaurante vegetariano com 120 lugares sentados numa cidade que tinha 80 vegetarianos, salvo erro. Portanto, quer dizer, ou seja, era o que ele queria fazer e hoje em dia é bem sucedido, por acaso com restaurantes vegetarianos, mas noutra cidade. Mas, ou seja, às vezes o facto de nós querermos entrar num negócio, pensamos muito em nós próprios, porque é algo que nós queremos ter e achamos que depois todos os clientes precisam daquela proposta e não é bem assim, não é? Nós fizemos quase que um fine dining de poké que não funcionou, que era ali no Castoré, era o Big Fish, e estava tudo bem feito, comia super bem, mas não havia procura para um poké a pagar um ticket médio como nós estruturámos, porque o nível o espaço, os requisitos da equipa, o nível de qualidade de peixe com que trabalhávamos, de arroz, todos os ingredientes, os saquês que tínhamos, estava tudo super bem estruturado. Aliás, quem fez a consultoria foi um discípulo do Royal Hamaguchi, que é um dos melhores Roy Hamaguchi, um dos melhores chefes havaianos de sempre, que trabalha nos Estados Unidos e que tem um longo historial de restaurantes muito bem sucedidos. Mas pronto, ou seja, o segmento de negócio até existia, mas não naquele momento, às vezes acontece naquele formato, naquele ticket. Não. E em termos de localização, já houve alguma escolha errada também, que, por exemplo, foi instalado uma determinada marca tua e que depois viram que não fazia muito sentido e tiveram que trocar? Ou em termos de localização, vocês costumam ter uma margem de erro menor, pela expertise e pela experiência de mercado? Sim, por exemplo, o Pesca, quando virou o Pica-Pau, é um bom exemplo disso, que a localização é boa, porque está na rua da Escola Politécnica. O Pesca, eu acho que não funcionou só como negócio, acho que não funcionou também porque não estava na localização certa, porque era uma proposta gastronómica se calhar mais estruturada numa rua com muito movimento. A partir do momento em que o Pica-Pau abre, enfim, um restaurante de cozinha portuguesa tradicional, mais casual, em que se pode ir, temos clientes diários, no Pica-Pau temos clientes diários, de todos os escalões etários, vizinhos, turistas. Frequentei muito quando vivi no Príncipe Real, é um restaurante muito... e até pessoas de uma classe etária mais alta, portanto com mais de 50, mais de 60 anos, ou seja, há muitos clientes mais velhos que, ou seja, criámos no fundo um restaurante mais para o bairro, e isso é uma prova de que às vezes erramos no conceito, mas às vezes os conceitos, o ponto é bom, e o conceito criado para aquele ponto é que não era bom, portanto. Falar em ponto bom e conceito bom, a gente está quase com o tempo esgotado, mas eu preciso perguntar do Tavares, como é que está o planejamento para essa reabertura, essa ressignificação, a gente pode dizer, né, de um espaço tão tradicional e tão importante dentro da gastronomia portuguesa, da cena aqui de Lisboa?
Então, nós temos os estudos prévios já internamente concluídos e neste momento estamos a começar o processo a organizar a instrução do processo de licenciamento. Portanto, que obviamente vai ser longo, na medida em que o espaço felizmente está classificado. E ainda vamos ter que aguardar mais algum tempo, com muita pena minha. quero também abrir o mais rapidamente possível, como devem imaginar. Acontece, a restauração tem dessas coisas, né, Rui? Bom, a gente sempre finaliza aqui o nosso podcast pedindo para os nossos convidados falarem qual que é o lado B da gastronomia, uma parte que está nos bastidores e que ninguém vê e que traz dificuldades, é uma pedra no sapato e que precisa ser superada no dia a dia para quem quer investir nesse setor. Eu acho que o lado B da gastronomia são muitos, e a prova disso é a taxa de insucesso que existe na restauração. Mas honestamente, acho que há dois que talvez sejam mais preponderantes. Hoje em dia o investimento é um deles, seguramente, porque pode-se criar um restaurante com investimento baixo e com muito sucesso, mas a taxa de probabilidade disso acontecer é muito baixa. Ou seja, o normal é termos que estruturar muito bem uma cozinha, muito bem uma sala, criar bastante conforto para o cliente, enfim, tecnicamente ter uma cozinha com equipamentos de acordo com aquilo que vai ser teoricamente a procura do restaurante, o tipo de gastronomia que vamos fazer. Ou seja, não estou a dizer que seja impossível fazer um restaurante bem sucedido com muito pouco investimento. Nós felizmente já o fizemos. Agora, eu acho que o mercado está cada vez mais complexo. O cliente, felizmente, evoluiu muito, a meu ver, porque tem mais leque de escolha, viaja mais e, portanto, o cliente sabe cada vez mais o que quer. E, enfim, a possibilidade de fazer um restaurante muito bem sucedido com investimento baixo é cada vez mais pequena. Portanto, eu acho que a questão do investimento à partida para um restaurante é uma grande barreira à entrada que o setor tem hoje em dia. O segundo é a parte familiar e o desequilíbrio e o número de horas que nós trabalhamos neste setor, que muitas vezes quem está a entrar num negócio de fora não tem noção. E depois, quando percebe que tem que trabalhar ao sábado, quando percebe que tem que trabalhar ao domingo, quando percebe que tem filhos com 6, 7 anos e muitas vezes não janta em casa e enfim, eu acho que esse equilíbrio ou essa falta de equilíbrio que pode existir com a parte familiar ainda para mais quando o negócio depois também começa a não correr bem, não é? É um dos grandes lados B da gastronomia e que é muito difícil fazer. Portanto, haverá muitos mais lados B, mas eu acho que estes dois são dois grandes entraves. Primeiro, o investimento é uma grande barreira à entrada mesmo, porque entre conseguir a localização, as rendas que se têm que pagar enquanto o restaurante está em construção, toda a estruturação do projeto de cozinha, sala, ar-condicionado, extração, iluminação, segurança, enfim, é um investimento que eu vi crescer desde 98, porque estou no negócio há 27 anos. Levanto-me todos os dias com muita vontade de trabalhar e sou muito feliz com aquilo que faço. Acho que pode haver pessoas mais felizes do que eu, mas eu acho que sou todos os dias quando acordo, e acordo às 5:30 da manhã todos os dias que trabalho, sou muito feliz com o que faço. Sou um
um grande sortudo, porque realmente consegui encontrar na vida aquilo que gosto mesmo de fazer. Mas isto são duas grandes barreiras à entrada: investimento e equilíbrio entre a parte familiar e o lado profissional, que é muito diferente no nosso setor do que em praticamente todos os outros setores. Haverá outros que é igual, não sei se é pior, se é melhor, mas o nosso setor realmente é muito esse equilíbrio é muito difícil de estruturar, e nós próprios vamos conseguindo estruturar ao longo dos anos, não é? E depois há outra coisa interessante também, que é, no nosso setor, a vida pessoal está constantemente misturada com a vida profissional, porque as férias são decididas em função dos restaurantes que queremos ir ver, enfim, está tudo misturado. Quando vamos a um restaurante, estamos sempre inevitavelmente a fazer, um restaurante não é nosso, inevitavelmente a fazer avaliação de tudo, desde a parte gastronómica ao serviço, ou mudava isto, mudava aquilo, quer dizer, depois essa mistura entre o profissional e o pessoal é 24 horas por dia. No meu caso é mesmo 24 horas por dia, porque eu acordo durante a noite e vou ao telefone e envio um e-mail a mim próprio com uma ideia, com um ponto de melhoria. Já tive um bloco de notas, mas hoje em dia facilitei o processo, que é tenho o telefone num determinado sítio e vou lá e mando um e-mail para mim mesmo com uma ideia. Mas pronto, mas é preciso estruturar esta parte, questões. este equilíbrio. Muito bem, Rui. Muito obrigada pela presença, Eu é que pela agradeço. generosidade da partilha. Obrigado. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Gisele. Companhia. Obrigada, Rui. Esse foi o Lado B da Gastronomia. Acompanhe a gente nas redes sociais, @Lado B da Gastronomia.